Olá, eu sou Olivia Rocha, sou arquiteta, especialista em ambientes saudáveis e também mãe. E minha missão aqui é ajudar as mães a criarem ambientes para os seus filhos que tragam saúde, um sono de qualidade e maior sensação de bem-estar. Hoje a gente vai falar sobre uma estratégia de organização do quarto infantil que veio de uma pesquisa científica que fizeram com crianças pequenas e um grupo. Eles pegaram as crianças e colocaram para brincar com 16 brinquedos. Em outro grupo, eles colocaram as crianças para brincar com 4 brinquedos. E o que eles perceberam foi que quanto mais brinquedos disponíveis, mais as crianças ficavam dispersas e trocavam de brinquedo um com o outro e às vezes até largava e deixava de brincar. Enquanto que o grupo com menos brinquedos, eles permaneciam mais tempo com cada um daqueles brinquedos e tinham mais foco nessa atividade e também brincadeiras mais criativas. Com o mesmo brinquedo, as crianças inventavam outras brincadeiras, né? Não tinha um excesso de estímulos que fazia com que elas quisessem trocar o tempo todo de brinquedo. E isso acontece conosco também, nós adultos, né? Se a gente tem, por exemplo, muita opção, como acontece numa plataforma de streaming, né? A gente quer ver um filme. E aí chega lá, não sabe direito que filme que vai ver, mas são tantas opções que você que aí que tá me ouvindo, você já deve ter vivenciado isso, né? No meio de tantas opções, não escolher nenhuma. E isso acontece com a criança também, né? Então essa estratégia que você usa menos brinquedos expostos, isso é ótimo pra gente usar na organização do quarto infantil. Eu costumo utilizar aqui em casa, são 6 brinquedos expostos, isso desde que a minha filha era bebê. Hoje em dia ela tem 3 anos e meio, continuo fazendo os rodízios de brinquedo, oferecendo sempre poucas opções expostas. E é muito interessante como que isso funciona, né? Eu costumo mesclar um pouquinho o que eu vou apresentar para ela. Então, essa é a estante que eu utilizo aqui em casa para fazer essa exposição de brinquedos. Os brinquedos ficam somente aqui e dentro do guarda-roupa. Ela tem uma cozinha também que fica na sala, mas aqui são os brinquedos que ficam expostos, né? Então, geralmente eu coloco uma boneca, um bichinho e algum jogo, alguma coisa assim diferente. Aqui, por exemplo, tem o blocos de montar, que tem uns brinquedos de música e também um livro com quebra-cabeça, alguns brinquedos variados, mas com poucas opções. Isso, além de ajudar a criança a brincar melhor, né, ter uma atividade mais concentrada, isso ajuda muito a gente na limpeza e na organização do quarto, né? Então, organizar essa quantidade de brinquedos, ela é muito mais fácil do que a gente deixar tudo exposto, que acaba que a criança usa, né, vai trocando de atividade, vai espalhando aqueles brinquedos e depois fica muito mais difícil de organizar. E o que as mães costumam fazer? Compra a caixa organizadora, coloca tudo lá dentro, né? Vai misturando os brinquedos, vai catando no final do dia, junta tudo misturado, um brinquedo que não tem nada a ver com o outro, tá tudo na mesma caixa. No dia seguinte, a criança vai brincar com essa mesma caixa de brinquedos, né? E deixa tudo exposto, e sempre é mais difícil de organizar. Imagina ela utilizando esses brinquedos que estão aqui, né? Em 1 minuto você consegue organizar de volta essa estante. E aqui ela ganhou essa estante. Antes dela ganhar essa estante, da minha filha ganhar essa estante, ela tinha 2 prateleiras de 50 centímetros, onde a gente colocava os brinquedos ali, só, né? Como ela ganhou essa, a gente viveu um momento em que acabava vindo brinquedo para cá também e na prateleira. Então ficou bastante opção disponível dentro do que a gente utilizava. Então, nesse quarto, né, que a gente se mudou, então eu optei por manter essa estante e retirei as 2 prateleiras. Não vi sentido da gente continuar com essas 2 prateleiras nesse quarto novo dela. E o que acontece? Aqui vocês vão perceber que são vários nichos, né? E dá espaço para colocar bastante brinquedo até. Só que eu já consigo colocar 6 só usando esses daqui. Então, o que eu trouxe para ocupar esse nicho, sem precisar expor brinquedo, é colocar planta. E isso é bem legal, porque as plantas,
Elas são uma forma da criança ter uma conexão com a natureza, estimular aquele cuidado de vou regar, vou tirar uma folhinha seca, de vem, aí ela faz carinho na planta, conversa com a planta. E tem a questão decorativa também do ambiente, né? E esse contato com a natureza, isso faz muito bem para o ser humano no geral, né? E para as crianças, então, a gente também trazer isso para o quarto, isso é muito benéfico. Então, além de ocupar um nicho que eu não queria que tivesse disponível para brinquedo, a gente tem o benefício de ter essa planta no quarto também. Bom, outra coisa. Para crianças alérgicas, a gente ter poucas opções no quarto é ótimo, né? Porque você consegue limpar esses brinquedos semanalmente, enfim, diariamente, dependendo como for a sua rotina. Mas é muito mais fácil você limpar 6 brinquedos do que limpar 16, do que limpar 30 brinquedos, né? Então, às vezes, não precisa retirar esse brinquedo do quarto. Se você mantém ele higienizado, que é muito mais fácil, você pode até manter, né? É tudo uma questão de manutenção desse brinquedo, se ele não vai acumular muita poeira, né? Outra vantagem também desse tipo de organização com menos brinquedos é você conseguir ensinar a criança a ter mais autonomia, né? Deixar ela ter mais autonomia e ensinar também ela a guardar os próprios brinquedos. É muito mais fácil a criança ela atender ao pedido de guardar os brinquedos, aprender a guardar brinquedo quando são poucos brinquedos, do que ela ver aquele tanto de brinquedo e tudo espalhado. E para ela também é mais difícil, né, de responder a esse excesso de estímulos. Bom, e essa solução ela funciona para bebês, como eu mencionei, eu fazia com a minha filha desde que ela começou a engatinhar ali no quarto dela, e também para crianças maiores, né? Eu sei que as crianças maiores elas vão saber onde estão os brinquedos no armário, então vai ter que ter uma conversa ali melhor a respeito disso. Mas só o fato de não estar exposto, isso faz com que a criança não tenha tanto desejo de brincar com aquele brinquedo que está guardado, né? E quando a gente faz o rodízio e pega aquele brinquedo que está guardado, faz um tempo que ela não vê e coloca aqui na estante, é muito legal ver a reação da criança com isso. Porque parece que ela tá tendo aquela sensação de que ganhou um brinquedo novo, né? Tava com saudade do brinquedo, aí olha, nem lembrava de tal brinquedo, ele apareceu aqui. E aí a criança brinca ainda mais tempo com aquilo, né? Porque é como se fosse uma novidade, assim. Então, isso funciona muito bem. Bom, e o legal dessa solução também é que ela é uma solução acessível, né? Você não precisa de nada mirabolante para poder colocar isso em prática. É só pegar os brinquedos que a criança já tem e dispor, né? Reduzir a quantidade, fazer esse rodízio, às vezes semanal, quinzenal, e ver a mágica acontecer. Essa é uma solução do famoso menos é mais, né? Menos objetos, mais foco, mais criatividade, uma brincadeira de mais qualidade e leveza na rotina da família. Se você achou útil esse conteúdo, compartilhe com mães que você conhece que pode se beneficiar desse conhecimento também. Tchau, até a próxima!